Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado na Manhã Manda Aqui, além das fronteiras. Que Deus abençoe você nessa terça-feira, dia 16 de junho, de uma forma rica e abundantemente. É a Manhã Manda Aqui que chegou aí no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que você seja edificado através desta programação. Hoje eu vou receber aqui como nosso entrevistado o nosso querido pastor Geraldo Ávila. Daqui a pouquinho, uma entrevista bem descontraída e eu tenho certeza que você vai ser edificado de uma forma toda especial. Hoje, dia 16 de junho, também eu quero parabenizar você que está fazendo mais um ano de vida. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial. E aqui na nossa igreja local, Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, nós temos o aniversário da Edinalva Rosa dos Santos Neves e da Juliana Souza Carvalho. Estão fazendo aniversário hoje. A você que eu não mencionei o nome e a você que é membro da Igreja Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui, recebam os abraços dos nossos pastores Joel e Leonor Estevanato, da equipe da Manhã Manda Aqui e de toda a nossa igreja local. Eu quero orar com você e por você. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pelos aniversariantes do dia de hoje. Nós te damos ações de graças e louvamos o teu glorioso nome. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem dado à vida deles o presente de hoje. E eu sei que dentro da tua soberania, o amanhã deles já estão guardados e protegidos pelo Senhor. Assim como o Senhor foi com os anos anteriores, continua sendo, Pai, com os anos que virão. Os presentei, Pai, com a paz, a saúde, a prosperidade do Evangelho e, acima de tudo, a salvação. Nós te damos ações de graças pelos aniversariantes do dia de hoje, dia 16 de junho, em nome de Jesus. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos ao intervalo musical e daqui a pouquinho eu volto com o pastor Geraldo Ávila. Shalom Adonai, você está na Manhã Manda Aqui, agora na capital paulista, são 10 horas e 21 minutos. Hoje pela manhã estou recebendo aqui o meu amigo, querido conterrâneo, pastor Geraldo Ávila. Pastor Geraldo, muito bom dia. Bom dia, prazer, uma honra estar aqui, né? Aqui onde nós temos uma história muito bonita, escrita por Deus, né? Prazer, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu amigo. O senhor é pastor da Igreja do Brasil para Cristo em Terra Preta. Já há quanto tempo o senhor está pastoreando lá? Nós estávamos em Mariporã, né, há um tempo, uns 7 anos. E agora nós vamos completar 2 anos que estamos em Terra Preta. Glória a Deus. O senhor é natural de onde? Eu sei, o povo quer saber. Pode vir alguma coisa boa de lá. Eu sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Quem nasce em Barra Mansa é o quê? É manso? Manso, bem manso. É Barra Mansense e Sul Fluminense. Ah, que legal. Você sabe, né? Eu sou teresopolitano. Região serrana, em Teresópolis. Norte Fluminense? Oi? Lá é Norte Fluminense? Lá eu nem sei o que é lá, eu sei que é a região serrana. Você já foi a Teresópolis? Eu já fui em Nova Friburgo. Nova Friburgo. Conhece a Igreja Brasil para Cristo em Nova Friburgo? Boa igreja, né? De jovens. Que legal. É no bairro Olaria. Isso. Fica no alto, né? Bem alto, bem frio. É, bem frio. Se eu não me engano, Nova Friburgo foi colonizada pelos suíços. Isso. Teresópolis é a cidade de Teresa, né? Petrópolis, uma das cidades mais belas do Rio de Janeiro, é a cidade de Petrópolis, né? Isso. Você conhece a região dos lagos? Um pouco. Um pouco, Cabo Frio, Araruama? Araruama não. Não, Arraial do Cabo? Não. Rio das Ostras? Não. Rio das Ostras fui. Já foi também. Glória a Deus. O senhor é casado com a Karina Ávila. Há quantos anos já? Agora, esse ano, dia 5 de fevereiro, nós completamos 20 anos de casado. 20 anos de casado? Casamos aqui. Casaram aqui? Foi o pastor Joel que celebrou o seu casamento? Nos conhecemos aqui e nos casamos aqui. E como é que foi, assim, como que foi esse namoro? Como que você chegou na Karina? Ou vai dizer que foi ela que chegou em você? Não, o Ricardo Flávio, não o pastor Ricardo Flávio, ele é meio metidinho. Né? Você não é igual a ele não, né? Não. Então tá.
Eu vim para cá em 97, fevereiro de 97, para fazer seminário, né? Aham. E o pastor Joel, pastor nosso presidente, ele, por seminarista, tinha que ficar 1 ano em regime celibato, não podia namorar, né? Esse é o meu pastor. E a Karina chegou na igreja em julho de 97, e eu já estava aqui há 6 meses. Nós começamos a trocar alguns olhares, mas nós pudemos efetivar o nosso namoro só em 98, né? Por causa da lei, né? E foi muito bom, na época de jovens, né? Nós nos reuníamos sempre e começamos a conversar e namoramos 2 anos e casamos. Que legal. Do fruto do amor de vocês, do relacionamento, nasceram quantos filhos? Bastante. Eu tenho 3 filhas, assim, que são presente de Deus, né? Tem a Gabi, que vai fazer 19 anos agora, tem a Sofia, que tem 11, e tem a caçulinha, a Emanuele, a Manu, com 5. Glória a Deus. Defina a personalidade de cada uma das suas filhas. A Gabi é muito centrada, né? Ela é muito na dela, bem tranquila, né? A Sofia é uma menina muito dedicada, uma menina muito temente a Deus, né? Faz as composições dela lá, dos louvores. E a Manu é extremamente alegre, extrovertida, né? Uma menina bastante que gosta de interagir, gosta de brincar, que gosta de conversar, extremamente inteligente, né? Bacana. São 20 anos de história com a Karina, de um romance. Nós temos o nosso momento love aqui na manhã daqui. Como você resumiria esses 20 anos, caso você tivesse 1 minuto de vida? Você olhando nos olhos da Karina, o que você diria para ela? Rapaz, cumplicidade, né? Cumplicidade e gratidão. Glória a Deus. Esse gratidão é da Igreja Brasil para Cristo em Bragança Paulista, viu? Gratidão. Gratidão. Aprendi com eles. Você nasceu no lar evangélico, pastor Geraldo? O meu pai, ele viveu 30 anos no espiritismo e ele se converteu. Eu tinha aproximadamente 5, 6 anos de idade, né? Então, praticamente, das minhas recordações de lembrança já é do meu pai indo para a igreja, né? E ele foi um dos que construiu o templo lá em Barra Mansa, no Rio, no Brasil para Cristo, né? Certo. Então, assim, praticamente, né, 5, 6 anos eu tenho lembrança de eu dormindo no banco da igreja, né, banco de madeira. Que legal. Apesar de você, então, entre aspas, assim, ter nascido no lar evangélico, qual foi o momento, assim, marcante na tua vida cristã? Eu estava lembrando de 2 momentos, né? 2 momentos assim, que marcou bastante. Pode falar? 2 momentos que marcou bastante foi uma que eu fui num culto e eu vi os jovens cantando e eu falei, a partir daí, eu quero fazer parte desse grupo aí. E uma outra que eu participei de um seminário de escatologia e o pastor estava pregando sobre o advento de Jesus. E ele falou, olha, a porta da graça vai fechar. Naquele dia adiante eu falei, eu quero me batizar, eu não quero ficar de fora, não. Glória a Deus por isso. Idoso. Como ateou no teu coração o fogo do Espírito Santo pelo ministério pastoral? Como surgiu essa paixão? Eu sempre fui, desde que me converti, muito envolvido na igreja, né? Eu me entreguei de corpo e alma e eu tive uma experiência muito forte, né? Num momento de oração na minha igreja, ajudando o meu pastor, e ele sempre me orientando, falou, olha, você tem que se preparar. Então foi vários processos, né?
E teve uma vez que o pastor Joel esteve pregando lá no Rio, na minha igreja, em setembro de 96. Ah, que legal. E eu era líder dos jovens, eu participava da vida da igreja ativamente. E Deus usou ele falando assim, ó, as meninas que têm algum chamado pastoral, tá aqui, pode estar orando por ele aqui. Então foi uma sucessão de fatos que foi formatando isso no meu coração, até que chegou um dia que eu falei, eu preciso ir enveredar por este caminho. Amém. Né? Glória a Deus. Na sua família há mais algum pastor? Sim, o meu pai é presbítero, o meu irmão é pastor da Assembleia de Deus, e eu tenho outro irmão que é evangelista da Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Parabéns pela família. Como foi essa experiência, você lá, carioca, da Barra Mansa, né? Chegar aqui na capital paulista, vir para o Mandaqui e cursar o IBBC. Como foi essa experiência, pastor Geraldo? Foi algo... eu lembro que quando meu pastor fez a proposta de eu vir estudar, me preparar, nunca tinha saído de casa, tinha ali meus amigos, a minha igreja. Eu lembro que foi uma semana de jejum e oração mesmo, todos os dias. Você tinha quantos anos na época? Tinha 21 anos. 21 anos. E aquilo, um fervor no coração, um quebrantamento muito forte, uma coisa inexplicável. E aí eu tomei a decisão de vir, né? E as coisas começaram a também configurar para que isso acontecesse. E de uma forma assim inesperada, eu acabei aceitando um desafio assim muito grande de deixar meu aconchego, meu lar, meus amigos e me aventurar aqui em São Paulo, né? Uma cidade de dimensões assim, de uma grande metrópole, né? Foi um desafio muito grande, mas Deus foi abençoando assim de uma forma que eu não esperava, né? Glória a Deus. E os seus familiares, como eles reagiram ao seu chamado? Seu pai, seus irmãos? O meu pai, ele nunca teve objeção, né? Mas o meu irmão perguntou se eu ia ser padre, né? Como é que eu ia viver, né? Mas a fé é uma coisa inexplicável, né? Às vezes você tem que dar um pulo no escuro, né? Uhum. E caminhar pelo aquilo que você tem como convicção e você acredita, né? Mesmo que você não vislumbre... posteriormente, às vezes você não está vislumbrando como vai ser, né? Mas você é dirigido pelo Espírito, é impulsionado a dar alguns passos, e às vezes não tem nenhuma garantia, mas você tem uma convicção, você tem que caminhar nessa direção que você tem essa convicção. Né? Glória a Deus. Como você definiria o ministério pastoral na vida do pastor Geraldo? Bebe aguinha, bebe. Eu nunca... Acho que Deus no começo me preparou para não ter essa coisa romântica, né? Que muitas pessoas às vezes vão por esse caminho e acabam se decepcionando. Eu sempre tive o pé no chão, além de ser um privilégio, uma honra, mas é extremamente árduo, né? É extremamente... Você tem que ser muito abnegado, resiliente, compenetrado, enfim, é desafiador. É uma honra, mas é desafiador. Não aconselharia se a pessoa realmente não tem uma convicção, um chamado, uma vocação, se aventurar nisso. Quais são os grandes desafios que você encontrou no decorrer desse tempo no Ministério Pastoral? Tanto em Mariporã como em Terra Preta. Eu não vou falar Terra Roxa dessa vez, né? Fui na sua igreja e preguei lá, Terra Roxa. Assim, para mim, né, o grande desafio é você é uma questão de você fazer uma boa gestão emocional, né? Alinhar suas expectativas, né? Saber que você é humano e que você precisa também se cuidar, né? Como Paulo escreve para Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, assim, infelizmente no meio evangélico hoje criou-se um estereótipo do pastor super-homem, né? Do pastor que resolve tudo, e isso não é uma verdade. Então você tem que ter muito
um controle emocional muito grande, você tem que ter uma disciplina muito grande e você tem que estar sempre fazendo uma higienização mental, uma busca, uma reciclagem, buscar a graça de Deus para que você possa exercer com equilíbrio, com alegria, né, com prazer. Glória a Deus. Nós temos uma pergunta do internauta. Eu tinha uma pergunta ali. Tem ainda a pergunta do internauta? Não? Daqui a pouquinho? Não, beleza então. Pastor Geraldo, então você entende assim que o ministério não é só para quem... eu vou ser pastor por hoje. Tem que ser um chamado específico. O fato de lidar com pessoas acaba criando um desgaste emocional? Então, eu creio nisso, tem que ser uma vocação, né? Tem que ser vocacionado e tem que alinhar suas expectativas, né? Porque além de fazer uma gestão de pessoas, tem todo um mundo espiritual por trás disso, né? Nós estamos lidando com alma, com salvação, estamos lidando com uma oposição das trevas, enfim. Então você tem que ter uma vocação, né? Eu lembro uma vez no seminário, eu lembro como se fosse hoje, né? Uma apostila do pastor Joel, que ele escreveu sobre teologia pastoral, e ele falou o seguinte, que tem 3 tipos de pessoas, né, que vai para o ministério. Aquela que é feita pelos homens, né, que o homem, na sua visão, acaba trazendo a pessoa para o ministério. Tem algumas que chegam por esforço próprio, né? Ela articula, ela busca isso e ela acaba chegando. E tem aquele que é formado por Deus, né? Esse que é formado por Deus, que é chamado por Deus, vocacionado por Deus, nos momentos de maior adversidade e dificuldade, Deus vai validar isso, né? Deus vai legitimar isso com milagres, com a sua graça. Agora, aquele que chega por esforço próprio ou por alguém, ele corre o sério risco de não ter êxito no exercício pastoral, né? Ok. Nós temos a pergunta do internauta, do Jefferson, acho que é Triviar. Esse é meu filho, meu discípulo. Filho. Ele diz assim... Qual foi a maior dificuldade que encontrou quando veio assumir a igreja de Mariporã, sendo a sua primeira igreja? Eu era presbítero aqui no Mandaqui, né? Exerci o ministério aqui, fui criado aqui, né? Enfim. Então, o grande choque é esse choque cultural, né? De você sair de um pastoreio muito abençoado, muito próspero, de ter aquele direcionamento, né, de estar ali, todas as suas ações são direcionadas, né? E aí quando você vai pastorear uma igreja e você olha para um lado e olha para o outro, você tem que tomar as decisões, você tem que buscar graça para poder entender as pessoas que estão ali, né? É uma aula, foi um aprendizado muito grande. E Deus sempre coloca pessoas maravilhosas do nosso lado, né? Como colocou o Dodô, né? O Jefferson Trívia, a sua esposa Elizabeth, a irmã Joana, a irmã Silvia, a irmã Abigail, o irmão Abia. São pessoas que nos abraçaram ali como filho e nos ajudou a suportar, né, e a conseguir exercer o ministério. Porque você precisa de pessoas do seu lado que te dão esse suporte, pessoas que te ajudam, né? E eu louvo a Deus pela vida deles, que foram importantíssimos ali para a gente encarar o desafio, né? Glória a Deus. Quais são as escalas de valores do pastor Geraldo Ávila? Aquilo que é inegociável. Honestidade, né? Honestidade, lealdade, né? E integridade, né? Eu não tenho outra agenda, né? A minha agenda é a agenda de serviço ao Senhor, de honrar o Senhor.
de ser honesto com as pessoas, de ser honesto comigo mesmo, com a minha família. Glória a Deus. Então eu procuro balizar o meu ministério na honestidade, na transparência daquilo que a gente faz, né? No contexto espiritual, o que é imprescindível na vida do ministério pastoral? A oração. É muito, como Elias, né? Muito desabafo com Deus, caminhadas com Deus, né? A Bíblia, isso é fundamental. Sem isso, sem aquela oração plástica, teologicamente correta, a oração mesmo do tete a tete, sozinho ali, você e o Senhor. E sem isso não tem como continuar, não. Que legal. Pessoas que marcaram a sua vida do passado e do presente. Eu tenho evangelista Edson Teixeira, ficou hospedado na minha casa quando ele era solteiro ainda. Puxa, eu nem era nascido nessa época. Evangelista Edson Teixeira marcou muito. Pastor Dário Ferreira marcou muito. Eu o conheci em Nova Friburgo, ainda na época do pastor João Marcos. Músico, pregador. Ele era radialista. Radialista. Valderson, meu amigão do peito, foi a pessoa que me integrou à igreja. Eu lembro dele, um amigão lá do Rio. Um abração para ele. E o pastor Joel, que foi também um divisor de águas aí na minha vida. Glória a Deus. Hoje eu estou recebendo aqui na Manhã Manda Aqui o pastor Geraldo Ávila, que é pastor sênior da Igreja O Brasil para Cristo em Terra Preta. Nós vamos ao intervalo musical, daqui a pouquinho nós voltamos com mais perguntas aqui para o meu amigo. Agora na capital paulista, são 10 horas e 45 minutos, eu estou aqui com o Geraldo Ávila. Fiquei com a mão aqui no vazio, Geraldo. Perdão. Isso? No vácuo, pessoal, você viu isso aí? O que você acha, Geraldo? Você acha que estamos vivendo um evangelho mais teórico do que prático? Bem teórico. Bem teórico. O que seria um evangelho teórico e o que seria um evangelho prático? Eu estava lendo um livro e eu vi uma colocação que me chamou muita atenção, de crente consumidor. Que ele vai para a igreja para consumir alguma coisa, né? E o evangelho não é você consumir, né? Eu vou no culto para consumir alguma coisa espiritual, alguma bênção, alguma coisa. O evangelho é vida, né? É dia a dia, você com a sua família, com a sua casa, nos seus relacionamentos, né? Infelizmente algumas pessoas não entenderam isso e viraram religiosos, né? Eles vão cumprir uma rotina, uma coisa, mas o evangelho não influencia a vida deles, o relacionamento deles. E isso se torna teórico, né? Eles citam versículos, têm conhecimento, mas não é algo que mexeu com a vida dele, com seus valores, né? E qual a dificuldade de pastorear pessoas desse naipe, desse tipo? É uma luta, é um campo evangelístico, né? É evangelizar aqueles que já se autodizem conhecedores da verdade. Provocar para que a pessoa tenha um encontro com Jesus, né? Que ela tenha uma experiência com Deus, né? Não algo que faça parte simplesmente das suas rotinas, mas algo que faça parte da sua essência. Não generalizando, mas seria talvez esta causa, não de todos, mas de uma grande maioria, de uma grande totalidade, aquela falta de criar raízes numa localidade. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, amanhã eu estou lá. Pastor Geraldo me chamou a atenção, vou para outra igreja. Chegou lá, ficou um período, daqui a pouco sai e vai para outra. Qual a dificuldade disso tudo, Geraldo? Pastor Geraldo? Porque assim, o evangelho é confronto, né? Eu vejo, principalmente na nossa experiência pastoral, pessoas que saem da igreja porque teve dificuldade de relacionamento, porque ela tem a própria visão dela, o mundo dela, né? Ela não consegue
mudar, né? Ela não consegue ter uma metamorfose, né? Ela não consegue entender que o Evangelho é confronto, é aprendizado, é relacionamento, é obediência, né? É disciplina, às vezes você ser confrontado e às vezes você não gostar, mas você entender que aquilo faz parte de um processo de crescimento, né? Então, eu sou do Brasil para Cristo desde a minha infância, né? E não é o lugar perfeito, mas é um lugar de aprendizado, um lugar que eu creio que Deus nos colocou, é um lugar que você aprende e que você tem dores, e isso faz parte também da vida cristã, né? Ter dor, ter dificuldade, ter desafios, né? E quem fica pulando para um lado ou para o outro nunca vai crescer, nunca vai criar relacionamentos verdadeiros, né? Verdade. Nós temos uma pergunta do nosso querido presbítero Rediane Nascimento. Ai, meu Deus. O Rediane pergunta assim para você, meu amigão: Pastor Geraldo, qual foi a sua maior vitória na igreja de Terra Preta? Rapaz, eu acredito que seja a aceitação, né? Porque o pastor que nós sucedemos lá, é isso, né? Sim. Ele tinha um tempo muito grande de pastorado, tinha muito carisma, e eu acredito que foi a aceitação, né? A aceitação, ela é importante para você desempenhar o seu ministério, né? Então foi uma grande vitória você ser recebido ali, ser aceito, e é uma grande vitória. Glória a Deus. Você gosta de futebol? Nem te perguntei. Você gosta de futebol? Rapaz, até sonhei com futebol essa noite. Poxa vida. Sonhei que estava indo com os amigos jogar e estava, vamos, gente, não a gente vai chegar atrasado. É uma paixão, né? Desde criança. E assim, quando eu me batizei aos 16 anos, o meu pai é extremamente conservador e na minha igreja era proibido jogar futebol, né? Caramba! E aí quando eu chego no Mandaqui aqui, eu vi o pastor da igreja jogando bola, eu falei, aqui é o céu, né? Você chegou a jogar bola com a turma aqui da igreja? Bastante, nós tínhamos um time aqui, o chamado Esporte Mandaqui. Jogávamos bola toda terça-feira ali no Residencial Santa Terezinha. E tinha um time aqui que nós jogávamos todo sábado de manhã, né? Na sua opinião, quem é a grande revelação futebolística da igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui? O craque. Mas também tem que falar quem é o Pereba. Aí você me colocou numa situação difícil, né? É uma igreja de bastante talento, né? Tem muito jogador bom aqui. Talento? Assim, não, talento esse cara. Tem muito craque aqui nessa igreja. Um deles. Hã? Um deles. Pastor Joel, quando estava na ativa, jogava bem. Pastor Ricardo é bom de bola. Ricardinho é bom de bola. Ricardinho, nós temos um rapaz aqui, faz parte da Manhã daqui. Ele está na mesa de som. Você já jogou bola com ele? Com o Paulo Henrique? Paulo Guimarães? Não, o Henrique. Esse é meu cunhado. É seu cunhado? Ele é bom de bola? É bom de bola. Muito chorão, mas é bom de bola. Você torce para que time lá no Rio? Sou flamenguista. Aqui em São Paulo? Nenhum. Né? Continua flamenguista. Como diz o hino, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Que legal. Uma pergunta para você. Qual o valor desta frase? Entra no seu quarto e feche a porta. Qual o valor do TSD para o pastor Geraldo? E qual a significância disso na vida do internauta? Então, o quarto, ele é um lugar de muita intimidade, né? É um lugar íntimo, né? Quando alguém vai na sua casa, você leva na cozinha, leva na sala, mas o quarto é um lugar é um lugar do seu aconchego, da sua intimidade. Então, é um lugar onde você é você mesmo ali, você fica ali totalmente exposto, né? E você pode externar, né, livremente quem você é, né? Amém. E Deus gosta de tratar com a gente nisso. Deus não tem essa coisa de
do politicamente correto, né? Você pode ser ali você pode confessar os seus pecados, você pode externar suas dificuldades que talvez que para algumas pessoas você jamais teria condições de externar, né? Mas ali é o lugar onde você pode buscar graça, pode ser você mesmo, né? Isso é importantíssimo, né? Porque nesse mundo do politicamente correto é complicado, né? As pessoas, elas deduzem muita coisa, as pessoas, elas não têm a mesma compaixão, a mesma compreensão, né? Mas ali no quarto, você e Deus, você é totalmente compreendido, né? Você é totalmente aceito e você, ali você pode ser você mesmo. E qual a palavra de incentivo você daria para as pessoas que estão assistindo amanhã, manda aqui, em começar a desfrutar esse TSD, tempo a sós com Deus? Olha, é insubstituível, né? O culto tem seu valor, a congregação, os louvores, os congressos, os seminários, as imersões, né? Tudo que existe aí de novo. Os livros, né? São importantes, mas esse tempo, mesmo que você não tenha uma palavra para orar, né? Mas só o fato de você trancar ali, ficar e falar assim, eu vou ficar aqui, eu não tenho uma palavra para dizer, mas eu estou aqui, Senhor, na Tua presença, é uma coisa sobrenatural, né? É a bateria sendo recarregada, enfim, é surreal, é sobrenatural, né? Pastor Geraldo, falar em sobrenatural, conte-nos uma experiência sobrenatural com a pessoa do Espírito Santo que você vai levar por toda a sua vida. Graças a Deus, sem querer uma ostentação espiritual, nós já tivemos algumas, né? Mas eu me lembrei de uma agora, que quando eu estava namorando, né? E duro, de Marré Messi, né? E precisava casar e não tinha onde tirar. E eu estava assistindo uma aula do pastor Lorival, professor muito abençoado. E numa das aulas ele começou a falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Amém. Na aula o Espírito falou para mim, pode casar que eu vou providenciar o que você precisa. E eu saí dali, cheguei para minha noiva e falei, vamos casar, daqui 3 meses. Não estava grávida nem nada, foi daqui 3 meses a gente casa, porque... Eu não pensei nada. O Espírito Santo falou para mim que ele ia providenciar. E foi tão maravilhoso que depois daquilo, na empresa que eu trabalhei durante 9 anos, eu fui promovido 5 vezes. Glória a Deus, hein? 5 vezes. E Deus abençoou de uma forma assim que as coisas foram acontecendo. Uma palavra que eu ouvi, que veio no meu coração, e eu acreditei nessa palavra, e essa palavra transformou a minha vida. Tem até um louvor, né? Basta uma palavra do meu Deus. Isso. Ailton Ferreira, ele está te fazendo uma pergunta. Você conhece o Ailton Ferreira? Ele está te fazendo uma pergunta. Quais evidências devemos ver em nós que nos leva a entender que fomos chamados a servir no ministério pastoral? Olha, na minha experiência, um incômodo, né? Poderia assim dizer um vazio, né? Um incômodo diário, né? De você está fazendo outra coisa, está sendo bem sucedido em outra coisa, está indo bem, porque assim, hoje infelizmente assim, o cara não deu certo em nada na vida e aí ele quer enveredar pelo ministério, né? Mas é assim, quando você está em outra área, fazendo outra coisa, está bem, está abençoado, a sua vida está indo, mas você percebe que Deus quer algo a mais, né? Isso não é uma coisa de uma semana, de um dia, é uma coisa que dura anos, né? Talvez, né? E como um livro que o pastor Joel indicou para a gente do Spurgeon, né? Sobre ministério, assim, nada preenche, né? Você está sendo bem sucedido, mas não preenche, você tem aquele incômodo
e Deus, parece que todas as pregações é para você, todos os desafios é para você, então você fica, de alguma forma, incomodado, acuado, e sente essa necessidade de dar um passo a mais na vida cristã, né? Aí, Ailton, obrigado pela sua participação, a resposta do nosso querido pastor Geraldo. Pastor Geraldo, o senhor teve também uma experiência profissional e ministerial dentro do IBBC. Conte-nos como foi. Você trabalhava e atuava na Missão Desafio. Na Missão Desafio, perdão, na Missão Desafio. Eu estava pastoreando a igreja de Mariporã e a minha empresa era lá na Vila Prudente. Então eu trabalhava na Vila Prudente, morava em São Paulo e pastoreava Mariporã. Puxa! E aí nós tínhamos a nossa reunião de gêmeos lá na casa da irmã Maria, né, da irmã Cida, né? E eu orando, falei assim, eu preciso de melhorar essa logística aí. Eu orando, pedindo a Deus. Aí foi quando o pastor Joel fez um convite para nós trabalharmos no financeiro da missão. E aí a logística para exercer o ministério facilitou bastante, né? Então foi uma experiência muito grande com os missionários, um aprendizado muito grande, né? Acrescentou muito para a minha vida. Glória a Deus. Qual o valor da igreja ser extremamente envolvida na área missionária, em missões? Uma coisa que eu tenho dito muito lá para os irmãos é assim, nós corremos o risco muito grande de descaracterizar a igreja, né? De adaptar a igreja, né? A igreja, cada um tem uma vontade, cada um tem uma visão, e nós corremos o risco de descaracterizar a igreja, né? De a igreja criar um formato antibíblico, né? Então, quando você olha para missões, para evangelismo, e uma das coisas que nós colocamos lá como alicerce da igreja, como coluna, é a questão do evangelismo, a questão da missão que Jesus deu, né? Então, a partir do momento que a igreja tira os olhos da missão, ela deixa de ser uma igreja, né? Ela se torna um movimento religioso, mas quando ela deixa de olhar a sua principal função, a porquê da sua existência, que é fazer discípulos, que é evangelizar, a igreja ela começa a se configurar de uma forma antibíblica, né? Então ela não pode perder a sua essência, que é evangelizar e fazer discípulos, né? Ok. Qual a grande lição aprendida nesses dias de Covid-19, de pandemia? Tanto no aspecto pessoal como ministerial. Uma coisa que, para mim, particularmente, no coração é o que Jesus sempre pregou, né? O meu reino não é aqui. E o que Paulo apóstolo diz assim, se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, né? E se eu não me engano, João também fala que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, né? Então, o desapego às coisas materiais, obviamente que nós precisamos dela, mas um apego às coisas espirituais, porque a vida ela é transitória, né? É uma erva, é uma flor que é pó, né? É uma coisa que você está aqui e de repente você não está mais, né? E a grande esperança é do reino eterno, de estar com Jesus para sempre. Então isso ficou muito claro, né? Que a vida humana, essa vida aqui, ela não tem garantias, né? Você pode pegar um vírus e amanhã você não está aqui. Mas o que Jesus falou, aquele que crê em mim, né? Como diz as Escrituras, né? Você passou da morte para a vida, né? Então essa vida eterna, essa esperança eterna que ficou muito forte no meu coração. Falou, eu sei que não é só isso aqui. Você acredita que a nossa geração vai viver um dos maiores avivamentos da história da igreja? E se sim, por quê? E se não, por quê? Olha, assim, o avivamento só se for, tem que ser uma iniciativa de Deus, né? Porque
a igreja, principalmente a igreja brasileira, na sua totalidade, ela se transformou num lugar bem difícil, né? É uma igreja que não crê na Bíblia, que não crê no Espírito Santo, que não crê na santidade. É uma igreja que relativizou tudo, perdeu o temor, né? Eu lembro que quando eu me converti, rapaz, a gente tremia na base quando chegava diante do Senhor. Hoje relativizou muito, a palavra já, para muitas pessoas, não tem peso nenhum. Então assim, só se for uma iniciativa de Deus, Deus tem que sacudir muito, porque nós estamos imersos numa inclinação forte para apostasia, né? Assim, pelo cenário, eu creio que a apostasia é para onde se está se caminhando, né? Por causa da relativização, enfim. Agora Deus, na sua grandeza, se Ele quiser, Ele tem que sacudir muito, porque, pelo que eu vejo, né, nós perdeu muito sim o temor, né? Mas você não acha que falta exatamente as pessoas se posicionarem para viver isso? Por exemplo, há um momento na vida de Eliseu que ele tem que substituir a geração passada, que marcaram. Você mencionou, puxa, na época que lá atrás era assim. E Eliseu, ele faz uma pergunta quando ele se depara com o Rio Jordão. Ele diz, onde está o Deus de Elias? Talvez essa pergunta hoje não seria, aonde estão os Elias de Deus? Sim. Eu não sei se criou-se um mercado evangélico, né? Criou-se um mercado e assim, o que eu vejo assim é muitas pessoas querendo melhorar de vida, né? É mais os benefícios daquilo que pode proporcionar? Mais os benefícios, falta o entendimento de como o evangelho é transcendental, né? A teologia da prosperidade, ela trouxe uma deficiência muito grande dentro do contexto de igreja? Trouxe um câncer, né? Um câncer. Um câncer porque eu não sou contra as pessoas serem prósperas, abençoadas, longe disso. Não sou contra isso não, mas assim, a busca, né? A busca ela é errada, é errônea. A ordem de valores foi alterada. A ordem de valores, né? Não se busca Deus, né? Se busca um ídolo, né? O ídolo é aquilo que faz o que a pessoa quer, né? Então hoje é difícil você falar para um crente renunciar, ter prejuízo por causa do reino, né? Porque na visão dele, você tem que sempre ganhar, você tem que sempre levar vantagem, né? O narcisismo, né? Que foi imposto, né? Então, uma vez eu fui dar aula aqui num seminário aqui se eu não me engano, na Vila Mazei, e o pastor estava meio deprimido porque ele achava que estava debaixo de maldição porque ele não tinha um carro, né? Então, acho que ficou meio mercantilizado, né? Não querendo generalizar, mas ficou meio mercantilizado. Livros que marcaram a vida do pastor Geraldo, de ontem e pode ser de hoje. Um livro que já li bastante livro. Eu estava lembrando agora do Fator Melquisedeque, de Dom Richardson, né? Um livro de missões. Um livro de Despertar da Graça, de Charles Swindoll. Muito bom. Esses dois foram os que me deu uma amplitude, né, de visão, né? Quem é Geraldo Ávila? Pergunta difícil, hein? Rapaz, eu sou um cara tranquilo, né? Um cara temente a Deus, uma boa pessoa para ser amigo, né? Para ser confidente, que sou família, né? Sou bem família, bem reservado. E é uma pergunta bem difícil. Eu estou aqui na Manhã Daqui com o Geraldo Ávila, pastor amado da igreja O Brasil para Cristo em Terra Preta, esposo da Karina Ávila.
pai de 3 meninas lindas e abençoadas. Obrigado pela sua participação. Nós vamos encerrar esse bloco. Daqui a pouquinho voltamos com uma reflexão bíblica e uma oração pelo internauta, ok? Amém. Então nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Você está na Manhã Manda Aqui. Agora são 11 horas e 11 minutos. Pastor Geraldo, eu quero saber, o Paulo Guimarães é bom de bola? Meu perna de pau. Perna de pau, cara. E o Will Flávio, ele joga bola? Também está na mesma categoria. Glória a Deus. Vamos um ping-pong, você me responde com uma palavra só? Não, ping-pong. Daqui a pouco... Daqui a pouco é... Desculpa aí, internauta. Ping-pong. Deixa eu me controlar aqui. Beleza. Ô, Jesus. Ó, vamos lá. Você me responde com uma palavra só, tá bom? Desculpa, vamos lá. Ministério. Missão. O Brasil para Cristo em Terra Preta. Família. Karina Ávila. Parceira. Deus. Tudo. Gabriele Ávila. Paixão. Milagre. Família. Fé. Base. Sonho. Viagem. Sofia Ávila. Coração. Discipulado. Essência. TSD. Autenticidade. A Manuzinha. Alegria. Leitura. Viagem. Pai. Referência. Mãe. Amor. Irmãos. Vida. Espírito Santo. Companheiro. IBBC. BBC. Início. Missão Desafio. Escola. Esperança. Vida, né? Esperança é vida. Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Berço. Habilidade. Rapaz, habilidade. Diferença, né? Faz a Ministério Pastoral. Vida. Jesus Cristo. Alegria. Seu cunhado, Paulo Henrique. Amigo. Amigo, bom demais. Pastor Geraldo, eu te agradeço pela tua participação. O senhor pode ficar aqui ao meu lado. Deus te abençoe, que Deus te use nessa manhã com a reflexão bíblica e com a oração pelo internauta. Obrigado, te agradeço em nome da equipe da Manhã Manda Aqui, em nome da Igreja do Brasil para Cristo, em nome dos nossos pastores Joel e Leonor Estevanato. Muito obrigado. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui novamente. Nosso entrevistado do dia amanhã é o nosso querido pastor sênior, pastor Joel Estevanato. Fique à vontade, o tempo é seu. Exatamente. Não, pode extrapolar um pouquinho. Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Uma alegria, um prazer estar aqui. Aqui é nossa igreja, nosso berço, onde nós temos amigos, pastores, temos a nossa referência de vida. Nesse tempo de crise, nesse tempo de tantas incertezas, né? Eu quero deixar uma reflexão bíblica que estava pensando no que falar, né? Porque aqui é um desafio falar aqui, né? Porque a palavra aqui ela é levada muito a sério. E eu pensei no que acontece em Juízes, capítulo 6 e 7,
conta a história de Gideão. E a Bíblia vai, depois você ler lá com calma, porque o nosso tempo aqui é escasso. Você vai perceber que Israel estava vivendo uma situação extremamente difícil, né? A Bíblia vai dizer que eles plantavam e eles eram saqueados pelos medianitas, né? Os medianitas saqueavam tudo que eles tinham, matavam os seus animais, né? E era um povo que vivia da pecuária, da agricultura, então eles se empobreceram muito, né? E o texto vai dizer que eles ficaram numa situação de muita dificuldade, e a Bíblia vai dizer que Gideão que eles viviam escondido, né? Estavam escondidos, com medo, porque tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham para o seu suprimento, para viver, era roubado. Então eles ficaram totalmente desprovidos de tudo que eles tinham, e eles viviam nessa constante tensão, nessa preocupação, nessa incerteza de um amanhã, porque sem alimento, sem agricultura, sem a pecuária, que era a fonte de sobrevivência deles, eles viviam nesse temor, nessa luta diária, e eles não sabiam como seria o seu amanhã, porque eles precisavam de suprimento. Então, nesse momento, Deus entra na história, e Gideão tem uma experiência com o anjo do Senhor, que aqui eu acredito ser uma teofania, né? Ele tem uma experiência com Deus, e Gideão começa a desabafar, falando assim, se o Senhor realmente está conosco, porque nós estamos passando por isso. E é interessante que Deus não dá muita vazão para essa lamúria, para essa murmuração, né? Deus fala para ele assim, você é um poderoso guerreiro, vai com essa sua força libertar Israel. Estava pensando sobre isso, que as adversidades que nós passamos, as lutas que nós passamos, elas são bastante didáticas, né? Elas têm essa pretensão, né? E essa intenção de nos ensinar, não teoria, né? Mas na prática o que é a vida. Então, que eu quero que você pense sobre isso, que tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, tem que nos levar a uma reflexão profunda de realinhamento de valores, de conduta, enfim, nós precisamos, agora nesse momento de isolamento, olhar para dentro de nós e ver os nossos valores, o que nós estamos, e tirar lições do que nós estamos vivendo. Então, o que traz esperança também, que esse momento que Israel estava passando de empobrecimento, de luta, de saque, de vergonha, de privações extremas, esse tempo também é um tempo que termina, né? Mas o que cabe a nós pensarmos também é que as coisas não acabam assim por uma obra do acaso, né? As coisas não mudam por uma obra do acaso, né? Vou deitar, vou esperar para ver se as coisas acontecem, para ver se a luta cessa, né? Obviamente que a luta tem o seu tempo de duração, né? Uma tempestade não dura para sempre, uma dificuldade não luta para sempre, mas o que me chama a atenção é que Gideão, ele é orientado por Deus a tomar uma atitude, né? A pegar tudo que eles sofreram e agora partir para a guerra, partir para a luta, não ficar ali passivo, né? Não ficar ali lamentando, murmurando, mas pegar tudo que eles viveram, tudo que eles estão vivendo e crer que Deus é poderoso para mudar qualquer situação, né? Isso é a nossa esperança, né? Deus é poderoso para transformar qualquer quadro, qualquer situação de calamidade, de caos, qualquer tempestade. Eu não sei como você denomina o tempo que você está passando, se é um vale, se é um deserto, se é um momento de dificuldade, de medo, mas se apropriar do que Deus promete, se apropriar da palavra e buscar de Deus orientações, estratégia para agir, né? O lamento, tanto que Deus não dá muita abertura para Gideão ficar, se o Senhor estivesse aqui, não. Deus fala, vai lá, poderoso guerreiro, e vai, ou seja, o que Deus usa para Gideão como poderoso guerreiro, assim, vai lá e vai lutar, vai lá e põe a mão no arado, vai lá e
e aceita o desafio, né? E Gideão, então, ele faz algumas provas com Deus, ele oferece um sacrifício a Deus, um holocausto, ele faz uma prova se Deus estava com ele mesmo, ele faz a prova lá do novelho de lã molhado, depois seco, e ele entende que Deus está com ele, e ele então ele convoca ali o exército de Israel para lutar, né? Porque nós precisamos lutar, não podemos aceitar passivamente a derrota, o caos, né? Nós precisamos nos posicionar, e Deus está conosco quando nós nos posicionamos para a vitória. E é interessante que Gideão, ele vai, mas ele fica com medo ainda, o medo faz parte, né? O medo faz parte desse processo, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, né? Mas de poder, amor e moderação. Então o medo precisa ser dominado, né? E ele é dominado por uma confiança no que Deus fala, na sua palavra. Então Gideão convoca o exército e vai com 32 mil homens, né? E Deus fala que é muita gente, e aí Deus fala assim, ó, fala aí para os que tiverem com medo, os medrosos, voltem, né? Então 22 mil homens voltam. Então o que eu aprendo também que quem é medroso, quem tem medo, quem não se apropria da palavra, quem não busca encorajamento na palavra, sucumbe, né, ao momento, não participa das vitórias, não participa de milagre. Quem é medroso, né, quem que se acovarda, né? Então, nós temos muitos embates, muitas situações, muitos desafios, e tendenciosamente muitas pessoas querem fugir desses desafios, querem culpar alguém, né? Eu chamo de síndrome do Éden, né? Quando Deus chama Adão, o que aconteceu? Ele coloca a culpa na mulher, Deus vai na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente. E eu penso que a nossa geração tem essa síndrome do Éden, de culpar alguém, de culpar outros, né? Mas Deus chega para Gideão e fala assim, ó, você vai, você faz. E eu penso que é isso que Deus também quer para a nossa vida, um posicionamento, um encorajamento oriundo da palavra, oriundo da presença de Deus, que Deus está conosco, isso é o suficiente. Então Gideão se apropria disso, mas mesmo ali quando ele está de frente ao inimigo, né, aquilo que ele tinha que enfrentar, ele tem medo, e Deus, na sua graça infinita, faz com que ele consiga escutar um relato de um sonho, né, lá dos medianitas. E nesse sonho está configurado a vitória de Gideão, e aí ele é mais uma vez impulsionado, né, a acreditar em Deus, porque Deus não mente, né, Deus é verdadeiro, e nós precisamos crer na palavra. E quando nós damos passos para enfrentar os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos temores, Deus vai conosco, Deus vai no caminho nos encorajando, vai aferindo a nossa fé, né, vai fazendo com que a gente cresça, e a fé vem pela palavra, né? Ouvir a palavra. Então Gideão começa a entender que Deus está nesse caminho, né? Deus não está no caminho da covardia, do retrocesso, Deus não está no caminho da desistência, Deus não está no caminho da murmuração, da lamentação, mas Deus está no caminho daquele que põe a mão no arado, daquele que enfrenta os seus temores, os seus desafios, aquele que crê que Deus é Deus dos impossíveis. Então Deus está nesse caminho, né? Então muitas pessoas têm tomado o caminho da desistência, muitos têm tomado o caminho de culpar outros, de terceirizar os problemas, outros têm tomado o caminho do lamento. Deus não está nesses caminhos que você talvez esteja trilhando. Deus está no caminho de quem encara os seus desafios, encara os seus problemas, sabedor da sua, como Gideão fala, olha, eu sou o menor do meu clã. A questão da humildade de saber que não é na nossa força, mas na força do Senhor. Então eu entendo que a reflexão que eu quero deixar para você é assim, mesmo que você tenha medo, estremeça, mas busque a palavra, busque orientação, busque estratégia e vá pelo caminho, né? O caminho de enfrentamento, né? Enfrentamento das lutas, das dificuldades, dos seus desafios, né? Não se acovarda, não procure fugir, mas vá
E aí quando você procura esse caminho de enfrentar os seus medos, os seus temores, e quando você vai e você busca a Deus, Deus vai te dando direcionamento, e aí você vai indo e você vai triunfando sobre os problemas. Então, somente tem vitória quem encara os seus problemas, as suas lutas, quem sabe quem se apropria da palavra de Deus, né, como lâmpada para os seus pés e luz para o caminho. Então, eu não sei o tamanho do problema, eu não consigo dimensionar, cada um tem o seu, né? E nós temos também um problema comum. Então, o que eu quero dizer é que sem lutar, né, sem deixar de não ficar estático, inerte, né, mas procurar dar passos, né, a solução, buscar solução. Nós queimamos muito os nossos miolos, nosso pensamento como um problema, né, mas nós precisamos nos reprogramar e falar assim, eu vou pensar na solução, né? Problema todos temos, né? Dificuldade, todos conseguem perceber as dificuldades, todos conseguem ver os problemas, mas feliz é quem trabalha a sua mente, o seu coração, quem crê na palavra e fala assim, tem uma saída, né? Deus tem uma estratégia, Deus tem uma solução. Então Gideão, ele sai de uma posição de medo, de escondido lá, acho que é malhando trigo, né? no lagar de uva lá, com medo dos inimigos. Ele sai dessa posição de medo, de escondido, e encorajado pela palavra de Deus, ele vai para frente da batalha, ele toma posição, e Deus, de uma forma sobrenatural, dá a vitória para ele. Então eu penso assim, o sofrimento ele é didático, ele é didático, ele vai aferir a nossa fé, e nós não podemos ficar prostrados. Deus não quer isso, que a gente fique prostrados, caídos e reclamando. Deus quer que a gente vá, caminhe, né? Rasteje, não sei, mas vai para frente, né? Vai buscando a solução, a saída, e Deus vai dar a saída, Deus vai dar a direção, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Então, Gideão tem uma vitória muito consistente, e por isso que está até relatado na Bíblia, porque diante de todo o quadro, ele creu na palavra, mesmo com dificuldade, ele precisou que Deus provasse que estivesse com ele, Deus provou que estava com ele, e ele foi enfrentar os inimigos, e os medrosos não participam, aqueles que estão também de joelho diante da situação, né? Tem gente que está caída, né? Quando eles foram beber água lá, os caras estavam caídos diante da situação. Deus falou, com esses caras eu não quero contar, eu quero contar com quem não está caído, está mesmo com dificuldade, com dor, sofrendo, não está caído, tem uma postura diferente diante da situação, está vigilante, está conectado no que está acontecendo, não está vacilando, né? Então, de 32 mil homens, Gideão luta com 300, porque Deus não precisa de grandes homens, Deus precisa de pessoas obedientes, que temam a Ele, que se apropriam da sua palavra, e que saiba que Ele é o nosso general, é o nosso Senhor, é o nosso pastor, e a vitória não vai vir da nossa força, da nossa intelectualidade, da nossa maestria em fazer as coisas, mas a força vem do Senhor. E o que o Senhor quer é que a gente caminhe, que a gente lute, que a gente não desista, porque a vitória vai vir das mãos dEle, tá bom? Que Deus abençoe teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar pela tua vida, pela tua família, Senhor, que nesse tempo de tantas incertezas, de tanto medo, que teu Espírito Santo, que é consolador, o Paracletos, aquele que o Senhor prometeu, o Espírito Santo, venha trazer consolo e conforto para cada coração, dando, Senhor, a esperança, Senhor, que a nossa vida está em Cristo Jesus, está guardada por Ti, que o Senhor
é aquele que nos protege, porque estamos no esconderijo do Altíssimo, Senhor. E quando, ó Deus amado, faltar força, que nós possamos olhar para Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé, e recebermos de Ti graça, como Paulo, quando ora pedindo para que tirasse o espinho da carne, o Senhor disse para ele que a sua graça te basta, a Tua graça nos basta, Senhor, que nesta manhã nós sejamos fortalecidos pela Sua graça, encorajados pela Tua graça, e que Teu Espírito Santo, que o Senhor Espírito Santo, que é Deus, venha trazer conforto e consolo ao nosso coração, para que a gente creia que o Senhor é o Deus das impossibilidades e que nós, em Ti, somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado aos irmãos que nos prestigiaram aí com a sua audiência, com a sua participação. Deus abençoe. Obrigado, pastor Wander, meu conterrâneo. Amém.